Olá, meu nome é Mário Lúcio e eu estou aqui pela plataforma de capacitação online da LIL Consultoria para conversar com você sobre visitação médica. O tema hoje, na verdade, é um projeto que eu julgo-se bastante interessante, por outro lado, bastante polêmico, mas eu acredito que tem uma lacuna aí do mercado que a gente pode trabalhar para que a gente possa buscar um pouco mais de prescrição do médico. O nome do projeto é Fortaleça a Economia Local e nós vamos então conversar com você a respeito. Para eu justificar o nome que nós demos ao projeto, Fortaleça a Economia Local, é importante também eu trabalhar com vocês alguns conceitos. Primeiro, é que o Brasil, alguns estados, algumas cidades, algumas regiões já passaram por dificuldades, catástrofes regionais, enchentes, pandemias. E a gente sabe que logo após esses episódios, esses momentos de crises, a gente precisa retomar. O Brasil segue em frente, as farmácias seguem em frente, as empresas também, e a gente precisa retomar o mercado. E para a gente entender melhor isso, é importante nós também avaliarmos o mercado farmacêutico magistral. Quando nós avaliamos o mercado farmacêutico, 93% das prescrições realizadas são de medicamentos industrializados. Então, nesse momento, na sua cidade, em cada 100 receitas que estão sendo prescritas, 93 são industrializadas e geralmente medicamentos de referência, que são produtos produzidos por multinacionais da indústria farmacêutica, e a farmácia de manipulação tem apenas 7%. Então, basicamente, tudo aquilo que se vende de medicamento, quase tudo vai para uma indústria farmacêutica multinacional. O nosso mercado, então, é esse, que nós dispomos aí de 7%. Recentemente, nós acompanhamos aí o episódio do Rio Grande do Sul, nós tivemos outro episódio também no estado do Espírito Santo, um pouco menor, mas nós temos diferentes crises, né, que acontecem nas nossas regiões o tempo todo. Então, como que nós vemos isso? Ora, se o médico prescritor entende que quando ele prescreve um medicamento e direciona esse medicamento para uma farmácia de manipulação, quando ele prescreve o medicamento manipulado e direciona para o segmento magistral, ele está fortalecendo a economia local em detrimento de uma multinacional. Porque nós sabemos que a maioria das multinacionais são empresas que são geridas por fundações, por acionistas. Muitas vezes você não consegue enxergar o dono dessas multinacionais. E tudo aquilo que é gerado de lucro, obviamente, é direcionado para esses investidores, para esses acionistas, para essas fundações. Quando você prescreve um medicamento manipulado, você está fortalecendo as farmácias daquela cidade. São farmácias que pagam impostos, esses impostos são revertidos para a sua cidade. Quando você contrata funcionários da sua cidade. Enfim, quando tem algum problema, como houveram esses problemas de catástrofes, após o recomeço, tudo, se você contrata um pedreiro, se você contrata um eletricista, um vendedor, um farmacêutico, todos são profissionais da cidade, enfim. Então, é bacana quando você leva essa mensagem para o médico para sensibilizar esses profissionais de qualquer especialidade da importância do segmento magistral, da importância de ele, né, dentro da possibilidade, evidentemente, porque lógico que a farmácia de manipulação não vai substituir todas as prescrições que uma indústria farmacêutica tem, mas é lógico que em muitos casos a indústria farmacêutica não pode atender. Em alguns casos, nós temos alguns pacientes especiais que precisam de um atendimento personalizado. Nós sabemos que a tendência da medicina é a farmacogenética, é a personalização.
é o profissional adequar o tratamento às necessidades do paciente. Necessidades de doses terapêuticas, de associações, de formas farmacêuticas, de embalagens, de tamanhos e cores de cápsulas, um paciente que é sensível a um produto, a um ativo, a um corante, é um paciente que tem dificuldade de deglutir, um paciente alérgico que não pode com algum componente da formulação. Então, o medicamento manipulado, ele atende, ele tem essa flexibilidade, além do que toda prescrição é voltada para a nossa economia. Então, isso é importante o médico começar a entender e nós conscientizarmos e trazê-los para essa sensibilidade e pela importância do medicamento manipulado. Agora, antes de nós, então, falarmos exclusivamente desse projeto, é importante a gente entender que a visitação médica é fundamental numa farmácia de manipulação. Se 83% dos clientes que chegam numa loja, numa farmácia de manipulação, ou manda para você através do WhatsApp, 83% está com uma receita na mão. Ora, se isso é verdade, o médico é o nosso maior patrimônio. Não pode ter atividade numa farmácia de manipulação mais importante que a visitação médica. Seja presencial, seja virtual, seja à distância, de forma híbrida. Mas o que é importante a gente se lembrar da importância do médico para uma farmácia de manipulação e a importância de um contato, de um relacionamento, de estreitar o relacionamento com essa clínica e com esse profissional. Quando nós fazemos o trabalho de visitação médica, também é importante fazer de forma planejada, porque visitação médica não é puxadinho, nós não fazemos quando dá tempo, quando sobra um espaço eu vou, não. Até porque nós temos aqui uma equação que eu brinco, sequência mais frequência é igual hábito de prescrição. Então, se você não vai no médico com frequência, esse médico não vai prescrever. E eu preciso me planejar para tudo que acontece dentro do consultório. Eu preciso me planejar para o começo, para o meio e para o fim. De que forma eu vou começar? Como eu vou interagir com ele? O que eu quero desse médico? Qual é o meu objetivo ali dentro? E como eu vou finalizar? Qual é o acordo que eu quero com esse profissional? Quando eu saio de um consultório médico, eu preciso de um acordo. Qual foi o acordo, então, que aconteceu entre mim e o médico? A visita não pode ser apenas o vendedor falando. Não pode ser monóloga. Eu preciso conversar com o médico, interagir com ele, fazê-lo falar comigo, e para isso eu preciso também preparar perguntas abertas. O bom vendedor é um especialista em sondagens abertas. Então, interagir com o médico para saber o que ele de fato prescreve, o que levou ele a prescrever um medicamento manipulado, em que casos ele prescreve, quais são os critérios que ele utiliza para indicar uma farmácia de manipulação, quais são os critérios que ele utiliza para prescrever um medicamento manipulado. Tentar buscar o conceito do volume, que é você entender o que ele mais prescreve e buscar esse receituário dele, porque você vai ter mais prescrição na sua farmácia. Lembrar que nós não temos só ativo para falar com o médico no consultório, que o produto conceito da manipulação também é importante. Eu preciso mostrar para ele, para o profissional, a importância do medicamento manipulado. Por que vale a pena esse profissional prescrever medicamento manipulado? Uma vez ele prescrevendo o medicamento manipulado, não importa qual produto, é importante que ele entenda que a sua farmácia tem um diferencial. Então, a nossa empresa se transforma num produto também. Então, tem aquele momento que eu vou no consultório só para falar da minha empresa. Quais são os meus diferenciais competitivos, quais são os meus diferenciais exclusivos. Tudo isso é importante esse visitador, esse vendedor trabalhar dentro do consultório. E, lógico, nós temos também os nossos ativos, as nossas bases, os protocolos que nós levamos ao consultório. E toda vez que eu levo um produto no consultório, eu preciso conhecer esse produto. E a melhor forma de você conhecer esse produto é considerar o conceito do Da Vida. O Da Vida é uma palavra, uma brincadeira, mas que facilita bastante,
o conhecimento do produto, porque o da vida é o que você precisa conhecer para falar de um produto e é o que o médico precisa conhecer para prescrever um produto. Então, o primeiro D, o que é? A descrição. O que é esse produto? O A, qual é o mecanismo de ação? Ação. O V, quais são as vantagens, os diferenciais, os benefícios desse ativo? O I, quais são as indicações? O D, quais são as doses e posologia? E o último A, são as apresentações. De que forma o médico pode prescrever? Quais são as sugestões de formulações que você tem ali pronta para passar para ele? Então, como eu disse para você, eu tenho que trabalhar essa equação. Eu tenho que estar com muita frequência a cada 30 dias, a cada 15 dias, mas eu preciso estar dentro do consultório. A sequência é que um trabalho seja amarrado ao outro. Não adianta você vai um mês, leva um ativo, no mês que vem você leva outro. O médico nem entendeu aquele ativo, você já está trabalhando um outro. Mas o médico gosta de novidade. Ele pode até gostar de novidade, mas não vai ser muito bom para você. A indústria farmacêutica chega a trabalhar 10, 20 anos um mesmo ativo, um mesmo produto. E a farmácia muitas vezes entende que tem que todo mês estar levando uma novidade para ele. Então, quando eu vou no consultório, eu preciso estar devidamente preparado e não posso improvisar. E dentro desse projeto que nós estamos trabalhando, também é um material que você precisa se preparar, porque nós temos aqui uma sugestão de uma peça promocional para você com esse tema, fortaleça a economia local. A ideia é chegar no consultório com esse material e mostrar para ele que o apoio desse profissional é muito importante. É lógico que esse material nós vamos personalizar para você com as suas cores, com a sua logomarca, com o seu endereço. Nós colocamos a LL aqui, né, como se fosse uma farmácia. Mas é importante você entender que ao entrar no consultório, você precisa estar plenamente preparado, treinado para falar com o médico sobre o assunto. Não tente improvisar isso, porque não vai dar certo. Então você precisa mostrar para ele que o grande objetivo seu nesse momento é mostrar para ele a importância do medicamento manipulado e a importância da nossa economia local, principalmente numa região como o Rio Grande do Sul, que passou muito recentemente por esse episódio de catástrofe. Mas isso é válido para qualquer região, independentemente de ter ou não acontecido um problema na nossa região. Porque o nosso médico precisa se lembrar mais do medicamento manipulado, até porque a farmácia de manipulação é um segmento com muita credibilidade e uma excelente opção de tratamento para esses profissionais. Tem casos que o medicamento manipulado é uma excelente opção e tem casos que é a única opção, o médico não sabe disso. Mostrar para ele que a farmácia de manipulação está tão bem preparada como está, ou quanto está uma indústria farmacêutica multinacional. Tudo que tem numa indústria farmacêutica tem numa farmácia de manipulação. Mas então qual é a diferença de uma grande multinacional para uma farmácia de manipulação? É somente no tamanho. A indústria farmacêutica vai produzir 1 milhão de cápsulas, enquanto nós vamos produzir 30 e da forma que o médico quer. Na verdade, a farmácia de manipulação consegue fazer o medicamento da mesma forma que a indústria faz. A indústria hoje não consegue fazer o medicamento da forma que a farmácia de manipulação faz. Essa é a diferença. Então, o medicamento manipulado vai garantir mais flexibilidade, é um tratamento com a mesma eficácia, com a mesma qualidade do que os medicamentos industrializados. Então, é esse conceito que esse projeto Fortaleça a Economia Local quer levar para o consultório. A importância de um médico, de um profissional de qualquer especialidade. Quando nós falamos médicos, nós estamos falando do nutricionista, do veterinário, de um dentista, enfim. A importância desses profissionais estarem linkados à nossa necessidade. Fortalecer a economia local é mostrar para o médico a importância do medicamento manipulado na nossa cidade, na nossa região.
gerando impostos para a nossa cidade, contratando profissionais da nossa região, enfim, nós sabemos quem é o dono da farmácia, nós sabemos quem é o farmacêutico, nós podemos ir até essa farmácia e conhecer a estrutura. O contrário de uma indústria farmacêutica multinacional, que jamais vai permitir, né, essa aproximação, esse relacionamento do médico com ela. Então é mais uma dica que a gente está passando para vocês com esse projeto. Nós vamos estar sempre à disposição de vocês para facilitar. Nós preparamos também o material que nós chamamos de promoção de A a Z, que é um roteiro mesmo, uma dica, um passo a passo de como fazer isso dentro do consultório. É mais uma forma de treinamento que a gente está deixando aqui para você. Aqui você tem, né, desde o começo, meio e fim desta promoção, logicamente que é uma sugestão. Nós não queremos que você decore isso e entre no consultório, mas é fundamental sim você entender o contexto e trabalhar esse projeto com um vocabulário muito adequado, com muita segurança, porque é essa segurança que nós temos que passa credibilidade para o médico, é a segurança que nós temos que vem do conhecimento. Quem tem mais conhecimento tem mais informação. O ato de informar, de passar aquilo que você sabe para o médico. E se você consegue passar isso com muito conhecimento, você vai ter mais poder para convencer, para persuadi-lo. Então, aqui está desde o início. Doutor Carlos, bom dia. Hoje o meu objetivo aqui é conversar sobre um tema bem importante aqui tanto para o seu consultório, como também para o segmento magistral, sempre falando o nome da sua farmácia, enfim. Então, é um texto para você estudar e vai estar disponível aqui para você ler. E a propósito, na própria plataforma, você vai ter um texto em Word que você vai poder copiar e depois também fazer as suas adequações e as adequações necessárias aí para a sua região. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Esses materiais nós vamos personalizar para vocês, como nós dissemos, com a sua logomarca, os seus dados, enfim, da forma que você quiser. Então se prepare, não improvise e vamos devidamente preparados para o consultório com esse projeto Fortaleça a Economia Local. E, logicamente, fortalecer também os resultados da sua farmácia. Um grande abraço para você e até a próxima aula!